multiplicou seu rebanho. Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe esse domingo, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Estamos aí mais um dia adorando a Deus. Outros pioneiros ainda estão lutando. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Paz do Senhor, irmã Sabrina, que Deus abençoe. Quero trazer a palavra do Senhor neste dia para a tua vida. Aleluia. Talvez hoje você se encontrou atribulado, tem razões para estar quebrantado. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está a situação que você está vivendo, a dificuldade que você tem passado. Mas eu tenho para te dizer que Deus quer falar com você hoje. Deus marcou esse encontro com você. Fica confiando que Deus irá falar com você nesse dia. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa estar pertinho do Senhor, que Deus também irá falar com essa pessoa. Que Deus abençoe o teu dia. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus no Brasil chegou, trazendo a doutrina e também os dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus venha multiplicar na tua vida, né? Que Deus abençoe esse dia em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, eu não sei se tua Bíblia está próxima, mas abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Deus quer falar conosco, a paz do Senhor, a quem for assistir depois, quem estiver assistindo aí de outro país, e Deus abençoe. Esses vídeos vão para muitos lugares onde o Evangelho não chega, e nós temos que levar a palavra do Senhor, né? A palavra diz o Senhor que vai lá no versículo 10 em diante. Nabal recusa dar víveres ao servo de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tornaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e a daria a um homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando eles, anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Por isso, disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi. Aleluia. Uns 400 homens e 200 cuidavam da bagagem. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou os mensageiros desde o deserto a saudar ao nosso amo. Porém, ele os descartou. Todavia, aqueles homens, aleluia, eu estou com, tem muita luz aqui, eu não consigo ver direito aqui. Tendo muitos bons e nunca fomos agravados por ele. Todavia aqueles homens, tendo ido com bons, e nunca fomos agravados por ele. E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com ele, quando estávamos no campo. De muro em redor os serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias
que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Amém, irmãos? Até aqui. Aqui nós estamos falando sobre Davi e sobre Abigail. Abigail era uma mulher próspera, mulher esposa de Nabal. Nabal era um homem rico, que tinha muitos bens, muitas propriedades. Porém, era um homem insensato. A própria tradução do nome dele diz que Nabal era insensato. Insensato é uma pessoa deslocada, uma pessoa que age como um louco. É uma pessoa que não é louca, mentalmente louca, mas ele age como se fosse. Ele não tem noção das coisas que faz. Ele age de maneira louca. Davi estava em fuga do rei Saul. Saul estava perseguindo a Davi. Davi fugiu com os homens que ele tinha. Ele tinha 400 homens mais 200, são 600 homens. Ele estava em fuga da perseguição do rei Saul. O rei Saul, quando ele soube que Davi seria o rei sobre Israel, começou a perseguir Davi de uma maneira tremenda, perseguindo para tirar sua vida. Ele foge para as montanhas com esses homens, que eram homens também perseguidos pelo rei. Eram homens que estavam também em fuga. Esses homens se uniram a Davi e ficaram nas montanhas. Nas montanhas, acabou a comida. Eles estavam vivendo ali e de qualquer maneira. Montanha não é um lugar confortável, ou seja, Davi não estava na sua casa. Davi não estava bem acomodado, ele estava vivendo fugindo. Quando você está em fuga, você não tem casa, você não tem paradeiro. E assim estava Davi. Davi, quando vai para as montanhas, ele começa a ajudar os tosqueadores, os funcionários de Nabal, porque aquelas terras ali eram de Nabal, eles passavam pelas terras de Nabal, ou seja, eles estavam próximos. Então Davi pensou, vamos ajudar eles, vamos proteger o gado de Nabal. Pode ser que ele tenha misericórdia de nós e nos dê alguma coisa, nos ajude, porque afinal de contas eram muitos homens. Eram 600 mais Davi, então 601. Então eram muitas bocas para comer e Davi não tinha como alimentar todo aquele povo. Davi, com a quantidade de homens que ele tinha, ele podia entrar nas terras de Nabal e saquear tudo, roubar tudo, porém Davi não era ladrão. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Coração de Deus, quando tu fala em coração de Deus, você entende que Deus exige que nós tenhamos um coração sincero, um coração que não seja um coração trapaceiro. Davi não era um homem trapaceiro, não era um homem que iria se aproveitar da situação por ter 600 homens e se achar no direito de roubar. Não, Davi não queria. Aliás, Davi não queria nem o reinado, quanto mais roubar. Ele já estava sendo perseguido pelo rei, que olha, uma perseguição de um rei, o rei dominava a nação. Então ele fugia para outro país, que mais adiante nós vamos ver na Bíblia que Davi fugiu para a terra dos filisteus. Ou seja, Davi teve que sair da própria terra dele, porque não tinha mais chão para ele ali. E aí Davi se humilha e pede para Nabal, manda assim alguns bois aí que a gente vai matar e vamos sobrevivendo. Eles estavam sobrevivendo. Aqueles homens, além de serem perseguidos, estavam sobrevivendo. Quando você está sobrevivendo, você está se sentindo humilhado, porque a sobrevivência, ela é humilhante quando você não tem. E quando você sabe que alguém tem para lhe dar e não lhe dá. Então assim estava Davi, vivendo daquela maneira, pedindo, se humilhando, dizendo, por favor, quem sabe eu faço isso, você. Não havia jeito. Nabal, quando ele soube que Davi pedia comida, porque aí quando a pessoa sabe que você precisa, aí eles pisam mais. Porque o insensato, ele não tem coração. O insensato, ele não pensa em você, ele pensa nele. E no prazer que ele tem em ver você nessa situação. Tá entendendo? Dá um glória aí, escreve aí onde você está falando, porque eu não consigo acompanhar quem está participando. Então, Nabal, quando Davi se humilha, porque o insensato, quando você chega a ele e diz, olha, eu estou precisando de algo, que você se obriga, ele ri da tua cara.
Porque o insensato, o prazer dele é sádico. O insensato, ele é sádico. Ele se diverte com a desgraça. E ali não era apenas uma vingança para Davi, porque ele já sabia quem era Davi. Ele simplesmente fez como se ele se sentisse mais humilhado ainda. Talvez você esteja se sentindo assim quando você entrou aqui. E ali estava ele dizendo assim, mas esse aí não é o filho de Jessé? Ou seja, ele conhecia, ele sabia quem era Davi. Quem ele pensa que ele é para vir aqui nas minhas terras? É um morto de fome, vai passar dificuldade porque eu não vou dar. E assim o insensato agiu. Estava ele se divertindo com a desgraça de Davi. Porém, Davi tem promessa e você tem promessa. A promessa que Deus tinha para Davi é ele ser rei de Israel. E a promessa que Deus tem para você é também ter o teu reinado. Você não vai viver na humilhação. Porém, Davi teve que passar por aquela humilhação. Aí Davi ficou irado. Porque quando você sabe que alguém tem e a pessoa nega por prazer, por diversão, por loucura, aquilo te dá uma raiva, você se sente irritado com aquilo, você quase perde a tua bênção. Davi quase perdeu a bênção dele. Davi estava pensando, mas vamos lá, acabar com esse homem, quem ele pensa que ele é, para estar me humilhando desse jeito. Eu já estou humilhado, eu já estou numa situação difícil, aí vem ele de não me dar nem comida. Opa, para lá. Eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. E assim Davi se sentiu afrontado. Talvez o inimigo tenha te afrontado no dia de hoje. Talvez o inimigo tenha dito para você, não vou te ajudar, não vou te dar nada. Eu quero ver você definhando, morrendo de fome, me pedindo, por favor, me abençoa. Davi estava nessa situação. E qual a situação que você se encontra? Tanta humilhação. Talvez Davi já nem pensasse mais direito. Porque quando a ira tomou conta do coração dele, ele disse, coloca a bainha aí, coloca a tua espada e vamos lá, vamos acabar com isso. Eu não aguento mais esta prova. Talvez você esteja nessa situação, chega. Eu até aqui aguentei, eu sou filha do rei. Talvez Davi não tivesse força mais nem de pelejar, mas a honra dele, a honra dos homens dele, ele queria defender, porque no fundo Davi era inocente. Deus sabia que Davi era inocente, Deus sabe que você é inocente. Deixa o teu brado de glória aí. E aí vai Davi. Davi diz, vamos acabar com essa conversa, chega. Eu não preciso pedir, eu não preciso estar me humilhando desse jeito. Afinal de contas, Deus me prometeu. E o que eu estou vendo aqui é só gente atrás de mim querendo acabar comigo. A minha reputação eu já nem tenho mais. Aí você começa a refletir que não faz sentido aguentar tanta humilhação. Mas Deus está no controle, porque os maiores homens de Deus foram provados. Os maiores e mulheres e homens de Deus, elas passaram por situações que não suportaram. Talvez você esteja vivendo deste jeito. Talvez você não esteja mais suportando. Talvez você tenha alguém para alimentar. Talvez você tenha um compromisso com a família e está lidando com Nabal, um insensato, uma pessoa que não pensa direito, uma pessoa que age como um tresloucado. Davi disse, chega. Chega, vamos lá, vamos tomar o que a gente puder, vamos partir para a ignorância. Mas um daqueles homens foi sábio e sabia que a mulher de Nabal, a esposa que estava ao lado de Nabal, era diferente dele. E ali ele vai e conversa com ela. Olha, Abigail,
Abigail, mulher sábia, tu sabe o que o teu marido está fazendo? O teu marido tem feito coisas que está colocando a tua vida em risco. Talvez o teu marido tenha te colocado nessa situação. Talvez o teu inimigo da tua alma tenha te posto numa situação assim, colocando a própria família em risco, colocando a tua vida espiritual em risco. Talvez a tua situação esteja desse jeito. Abigail vivia com um homem que não a merecia. Abigail vivia com aquele homem que não merecia nem estar ao lado dela. Mas ela, sendo uma mulher sensata, uma mulher fiel e responsável, ela tinha outras pessoas que dependiam dela. Tanto que foram procurá-la. Aquele tempo a mulher não tinha autoridade nenhuma, mas eles sabiam que Abigail era sábia. E você é sábia, age como Abigail. E Abigail estava lá, ouvindo o que eles tinham para falar. O teu marido negou comida a Davi. O teu marido agiu desse jeito. O teu marido fez isso. Olha, Abigail estava dizendo o que eu fiz da minha vida, que eu casei com esse homem. Abigail estava se perguntando, Senhor, por que eu fui casar com este homem? Talvez vocês tenham se perguntado o porquê dessa situação. Eu não sei como tu tem vivido, eu não sei se é no teu casamento, se é no teu trabalho, se é na igreja, qual a tua luta? Abigail estava com a luta dela dentro da própria casa. E ela se perguntando a si mesma, mas sem deixar transparecer, porque aquelas pessoas dependiam dela. Talvez a tua família dependa de você, e aparentemente quem está no controle é outra pessoa. Talvez todo o negócio esteja nas tuas mãos, e você não tem como transparecer que você perdeu o controle da situação. Alguém precisava ser sensato naquele lugar. Aquela família tinha uma base. Talvez a tua família dependa de ti totalmente, porque você tem sido agora o espelho da família. Abigail estava sendo a cabeça da casa, mas ela como mulher não podia ser a cabeça, porque a cabeça da casa, ele era chamado insensato. E o que fazer nesse momento? O que ela fez naquele momento difícil? Ela não pensou duas vezes. Você tem que pensar na solução, porque você não tem como mudar o insensato. É só Deus que pode agir na vida do insensato, porque Davi queria matar o insensato. Quem tira uma espada, ele vai para a guerra. Quem tira uma espada não está de brincadeira. Davi não estava de brincadeira. A situação é séria. A situação era séria naquele momento. E Abigail disse, vamos fazer o seguinte, enche as mulas, jumento de comida, e lá vou tentar salvar minha casa, vou tentar salvar o que eu puder. Eu tenho que ser Abigail agora, eu tenho que pensar direito, eu não posso agir do lado, porque quando você convive com o insensato, com a pessoa deslocada, aquela influência deixa você parecido com ele. E ali estava Abigail tentando centralizar tudo, tentando achar solução. Talvez você esteja tentando achar solução. Bendiciones, hermano Aidan, de Venezuela, Barinas. Talvez você esteja buscando a saída. Talvez você esteja buscando um remédio para essa situação. Ela não podia agir como Davi, ela não podia agir como o marido. Estavam todos ali já nervosos, o clima não era bom. E qual o clima que você está vivendo? E aí Abigail pega, ao invés dela ir lá tirar satisfação do marido, mas olha aqui, olha o que você fez, olha o que você está fazendo, você está destruindo a minha vida, você está destruindo a minha casa. Ela pensou direito. E você precisa refletir. Você tem que agir com sabedoria. Sabedoria não é ignorância.
Sabedoria não é bater boca, porque nada disso ia resolver. A situação já estava armada. E Abigail chega e vai até Davi. Andou muito. Talvez não ia chegar a tempo para resolver. E ela vai e se prostra aos pés de Davi. Disse: meu Senhor, eu sei o que está acontecendo, a situação está uma crise sobre a minha casa. Eu sei que ele negou comida para você e você tem promessa de Deus. Eu sei que Nabal tem feito coisas horrendas. E não é de agora, porque eu já o conheço, eu sei, eu sou casada com ele. Mas, por favor, meu Senhor, eu não sou como ele. Olha que mulher sábia, irmãos. Olha como nós aprendemos com Abigail. Ela chega e se humilha. Porque se humilhar é bom demais. A humilhação, ela te exalta. Aquele que se humilha, ele é exaltado. Quando ela se humilha diante de Davi, que ela não concordou com o marido, porque você não é obrigada a concordar com isso. Você não é obrigada a aceitar. Mas se você entrar no caminho de Nabal, você vai ficar pior do que ele. Você tem que ir pelo caminho de Abigail. E Abigail chega: meu Senhor, você sabe que ele é rico. Você imagina uma mulher conviver com um homem rico, fazendo as loucuras que ele fazia. E, por favor, meu Senhor, eu tenho empregados, eu tenho pessoas da minha casa, eu tenho famílias que dependem de mim. Não dá bola para o que ele fez. Esquece o que ele fez. Porque ele é chamado insensato. Ele é um homem que não age com bom raciocínio. Ele não pensa antes de agir. Ele age da maneira que ele acha que ele entende. Hoje ele está assim, amanhã ele está de outro jeito. E essa é a vida que eu tenho vivido, era a vida de Abigail. Então ela não tinha paz. Ela não podia conviver mais naquela situação. E o que Davi fez? Ele escutou. Porque o mais importante de Davi é que Davi, quando o homem de Deus, ele tem temor a Deus, ele escuta. Ele escutou Abigail falar. Aquele tempo, mulheres não podiam estar conversando com homens. Era proibido, elas não tinham valor nenhum. Mas ele ouviu o que Abigail falou. E ele caiu em si. Ele disse: não faça justiça. Não suja as tuas mãos, porque não vale a pena. Deus está falando para você: não faça nada. Não faça nada. E ali Davi escuta aquela mulher. E ele começa a observar que junto de Nabal, junto da maldade de Nabal, havia algo bom. Havia algo diferente daquela casa. E era Abigail. Com uma sabedoria, umas estratégias fora do normal. Davi, com toda a fome que ele estava, com toda a necessidade, ele diz: eu vou aceitar. Porque ela caminhou muitas horas com aqueles carregamentos de comida para alimentar aqueles homens. Eram 600 bocas. Era muita comida. Ela trabalhou bastante para chegar naquele momento. Talvez você tenha trabalhado muito e tenha recebido só humilhação na tua vida. Mas tu não entrou aqui por acaso. O Senhor está ouvindo tudo. Está ouvindo a tua petição. E ali estava Davi, ouvindo Abigail e dizendo: parei aqui. Esta mulher é sábia demais. Esta mulher merece o melhor para a vida dela. Essa mulher não merece, esse homem não merece o que ele está vivendo. Abigail é ouvida. E você está sendo ouvido por Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida não é por acaso. É uma preparação para uma grande vitória que Deus vai te entregar. E ali estava
recebendo todos os presentes de Abigail. Que alívio que ela sentiu quando Davi a escutou. Que alívio você sente quando o Deus de Israel te escuta. E hoje o Senhor está escutando o teu clamor. Você não entrou aqui por acaso. Você passou o teu dia muito difícil. O que você tem vivido é quase insuportável. Abigail volta. Mas Abigail, antes de voltar, ela diz para Davi: Deus irá cuidar de Nabal. Deus está tomando conta dele, não faça nada. A justiça vem de Deus. A justiça é Deus quem faz, não suja as tuas mãos, não discute, te cala. Era isso que Abigail estava falando para Davi. Deus que te chamou, que te prometeu, o Deus que fez a promessa para você, ele não mentiu. O Deus que prometeu que Davi seria rei de Israel, ele iria cumprir a promessa. E lá estava Davi, ouvindo a sabedoria daquela mulher, escutando o que ela tinha para dizer e recebendo de Deus. Talvez você esteja agora chorando. Talvez você esteja agora quebrantado. Talvez Deus tenha chamado você para conversar em particular. Abigail volta. Quando ela volta, ela encontra a situação crítica de novo. Estava voltando para aquela situação difícil. Estava voltando para aquele homem que era insensato, para aquele homem que fazia loucuras. O que ela não teria que se humilhar naquela casa, como ela não vivia naquela casa. E ele estava bêbado, porque o insensato, ele não está preocupado com você. Ele quer se alegrar, ele quer se divertir, ele quer curtir. O insensato, ele vive assim. Ele não está preocupado no dia de amanhã, ele não estava preocupado com o futuro de Abigail, ele não estava preocupado com ninguém. E você tem vivido desse jeito. E naquela noite, Abigail chega e conta para ele. Você tem noção do que você fez? Olha só, ela esperou. Ela esperou primeiro para resolver um problema para depois ir para o outro. Porque ela sabia que não adiantaria. E talvez se ela falasse para ele, estou levando comida para Davi, talvez ele a impedisse de chegar até lá. Então o que ela fez? Ela levou primeiro e depois ela veio conversar. Você tem que ter estratégia. Saber usar a tua cabeça e a sabedoria que Deus te deu. E aí ela chega e diz, você tá louco ou o quê? Você tem noção de que você enfrentou Davi? Davi tem 600 homens, eles aniquilam conosco em poucos dias. Não haveria mais ninguém aqui. Nabal escuta, meu Deus, o que eu fiz? Porque o insensato, ele age assim. Depois que acontece a tragédia, ele se dá conta. Ele precisa primeiro viver na confusão. Nabal teve um infarto e morreu. E aí, o problema de Abigail continua. Agora ela fica sozinha. Naquela época, a mulher sozinha já não poderia fazer muita coisa. Nabal morre com a notícia. Infartou, provavelmente infartou. Teve um mal súbito. A Bíblia diz que ele teve um mal súbito. E aí ela chega e fica viúva. Acabou o problema, mas aí ela tem outro. Ou seja, ela resolveu um problema e teve outro. Porém, quando Davi soube que ela estava sozinha, Davi não deixou ela assim. Ou seja, você não vai ficar desamparada. Você não vai perder o que você tem. Davi pega e fica com todas as coisas de Nabal. A Abigail não teve prejuízo. Deus entrega para Davi as coisas que eram de Nabal. Ou seja, ele negou o alimento para Davi e Deus entrega tudo. O que tem negado para ti? O que o homem tem negado para ti? Deus diz para você que você vai ter tudo o que o teu inimigo tirou de você.
tudo de volta. Vai voltar para a tua mão. E não vai voltar somente aquele valor que você pensou que era aquele valor, vai voltar o valor todo. Tá entendendo? Dá um glória aí. Porque o Senhor está restituindo aquilo que Nabal negou para você. Nabal negou para você o teu direito. Era um direito de Davi. Davi não estava ali por acaso. Davi estava trabalhando para Nabal de graça. Davi estava ali cuidando dos tosqueadores dele, porque naquela época tinha roubo. Era quase na fronteira com os filisteus. Tinha roubo de animais. Davi estava trabalhando para Nabal, porém trabalhando de graça, porque quando o teu inimigo vê que você precisa, ele pisa mais, ele te humilha mais, ele te põe para baixo, mas eu tenho para te dizer hoje, e toma posse dessa palavra, que o Senhor está devolvendo tudo, aquilo que você perdeu, o Senhor está entregando as propriedades de Nabal na tua mão. Tudo que era do teu inimigo volta para você. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu apresento a irmã Aidan, eu apresento a irmã Sabrina, as pessoas que estiverem orando agora comigo, a Sandra, as cidades onde estiver entrando este vídeo, Senhor, que o Senhor venha ser canal de bênção para este povo, que eles venham receber as promessas, porque Tu é um Deus que prometeu, Deus fez promessa, Deus não é homem para que minta, e operando o Senhor, quem irá impedir? E hoje o Senhor diz para você assim, ó, Nabal caiu, Nabal tombou, Nabal já era, Nabal vai ter que dar tudo aquilo que ele negou para você, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.